Vamos criar o nosso formulário de login e para isso precisamos de uma página de login. Então, na nossa linha de comando aqui, vamos digitar ionic gpage para gerar uma página nova em pages/login. Já criou tudo aqui e a nossa página de login será bem simples. É apenas um campo de e-mail e senha e um botão para fazer o login propriamente dito. E nós já construímos formulários antes, porém construímos utilizando formulário reativo, utilizando o Form Builder. Dessa vez vamos construir um formulário template driven, ou seja, um formulário que no final é criado a partir da estrutura do nosso template e não dentro do nosso componente em si, não dentro do nosso TS. Então aqui eu posso abrir a página de login, vamos abrir o TS, vamos também abrir o HTML dela. Posso fechar o início aqui, posso fechar o serviço de autenticação que está tudo mais ou menos pronto. E como eu faço então para criar esse nosso formulário template driven, né, voltado ao template? Na nossa página de login aqui no template, eu vou primeiro remover esse header, porque a gente não vai ter como voltar. Essa aqui vai ser uma página raiz, a gente não vai ter um cabeçalho, nada nela. Dentro nós vamos criar um form. Posso apagar esse action aqui, porque ele cria automático. E a primeira coisa para criarmos um formulário template driven é criar uma nossa referência aqui no nosso template. Nesse caso, vamos chamar essa referência de login form. E para poder identificar isso daqui, para poder falar que essa referência é um formulário do Angular, eu preciso passar para ela atribuir um ng form. Assim, com isso, a nossa variável login form é um formulário do Angular. E agora, para passarmos esse valor que eu tenho no meu template para o nosso controlador, no nosso componente, eu vou usar um bind de evento aqui no ng_submit. Então, todo formulário tem um método de submit, ele tem um evento de submit. E aqui com o Angular eu posso pegar ele através do ng_submit. E eu vou passar aqui para um método chamado fazer login, que eu ainda vou criar. E eu passo para ele aqui esse meu login form. Agora aqui, para não ficar dando erro, na minha classe do login page, eu já vou criar aqui um método chamado login form, que ele vai receber aqui um login form, que vai ser do tipo ng form, que é basicamente o mesmo tipo que nós atribuímos lá na nossa referência. E aqui o que eu quero fazer é dar um console.log em login form e também um console.log em login form.valid, só para a gente ver se está válido ou não. E agora voltando para o nosso formulário, eu vou aqui dentro dele agora, calma aí, opa, vou criar aqui um H2 que eu quero ter um texto de entre com a sua conta. Vai ser aqui uma página de login bem simples mesmo, não tem nada demais. Eu vou ter aqui um ion list e dentro aqui eu vou ter um ion item. Eu vou usar a abreviação do Emmet aqui, pode ver que do lado já tem até aqui Emmet Abbreviation para a gente criar um pouco mais fácil. Que aqui vai ser vezes 2, pois eu quero dois ion itens, que dentro eu tenho um ion label e também um ion input. Já criou aqui para mim, tudo certo? Então, para esse nosso primeiro label aqui, eu quero um e-mail. Então, eu preciso primeiro do e-mail. Para o segundo label aqui, eu quero a minha senha. Para esse meu primeiro input. Então, aqui eu tenho um type de e-mail, porque ele vai ser então um campo de e-mail. Eu tenho que passar que ele é do tipo e-mail. E o legal aqui do Template Driven é que podemos fazer os validadores usando os atributos de input. Então o Angular sabe o que esperar de cada input. Por exemplo, aqui eu vou dizer que esse campo ele é um e-mail. Então eu tenho uma validação de e-mail já. Já estou dizendo que esse tipo de campo ele tem que ser validado como e-mail. É a mesma coisa que se eu passasse lá no meu Form Builder, que tem um validators de e-mail, e daí o Angular sabe que eu preciso ter um arroba no meio, com uma palavra a seguir, para poder falar que ele é um e-mail. E eu também poderia passar, por exemplo, required, e aqui ele sabe que ele é obrigatório. E agora, para dizer que esse input é um campo do nosso ngForm, porque eu preciso especificar que ele é um campo aqui dentro desse meu ngForm de login form, não é só passar assim, mas aqui o que eu preciso fazer? Eu coloco como um ngModel, para ele saber que é um model dentro do meu formulário, e aqui qual é o nome? Eu passo pelo name.
Então, pelo name aqui eu passo e-mail, ele sabe que dentro do meu login form, o campo de e-mail vai ser esse resultado do input daqui. Para a nossa senha, vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou ter um type de password. Eu vou pedir aqui que ele seja obrigatório. Eu quero também validar o tamanho. Eu quero uma senha de pelo menos, no mínimo, 6 caracteres. Então a senha precisa ter 6 caracteres. Então ngModel, para saber que é um campo dentro do meu ngForm. E o nome de senha. Aqui eu já estou dando o nome realmente do meu campo que eu quero receber lá. Agora aqui abaixo, então, eu vou criar um botão. Então abaixo desse meu ion item aqui, eu vou criar um ion button. Que esse nosso ion button, o que ele vai ter? Dentro eu vou ter um texto de entrar. E ele vai ser aqui do tipo submit, porque daí ele sendo do tipo submit, eu já ativo esse meu ngSubmit daqui de cima, né? Ele vai ter um color de tertiary, ele vai ter também um expand de block, que eu quero que ele pegue ali a nossa página inteira. Ele vai ter um fill de outline e ele também vai ter um shape de round. Aqui já temos o nosso botão. Mas antes de terminar aqui a nossa página, já está tudo pronto aqui, eu já poderia mostrar, mas eu quero falar uma coisa que eu percebi, que a gente tem aqui um CSS dentro do nosso tema. Se eu vir aqui em tema, variables, se eu não me engano, não, aqui em global. Tá, aqui no meu global eu tenho essas classes de CSS aqui, então eu estou pegando esses seletores de CSS. Isso está conflitando com os meus CSS do Ionic. Então, o que eu vou fazer? Eu vou refatorar isso mais para frente. No final da sessão, a gente vai refatorar o CSS da aplicação. Por enquanto, eu quero só comentar isso daqui. A gente pode comentar, salvar e vamos rodar o Ionic Serve aqui para a gente ver como ficou essa página. Aqui eu já estou com a página rodando. Eu já cai automaticamente no início, mas se eu colocar aqui login na barra de URL, pronto. Como você pode ver aqui, o meu e-mail ele já coloca aqui embaixo que está errado, porque eu tenho que preencher de alguma forma, a minha senha também. E se eu só der um entrar aqui, ó lá, ele vai me dar que é falso, que meu e-mail não está válido, quer dizer, meu formulário não está válido. Ele deu meu ngForm aqui em cima, ele tem o meu form que eu tenho meus controls aqui, está com o nome de e-mail, está com o nome de senha. Ele tem aqui dentro as propriedades, todas as propriedades que eu preciso. E aqui, se eu começar a preencher, você pode ver aqui, Gabriel Barreto, arroba, Ionic, pode ver que ele já deu como certo, .com, e a senha também eu preciso ter pelo menos 6 caracteres, agora se ele deu como certo. Se eu clicar em entrar, agora é true, meu formulário está válido, então tudo certo com o nosso login aqui. E para finalizar, eu quero só fazer essa página de login se comunicar já com o nosso serviço de autenticação. Então, eu vou precisar de algumas coisas aqui. Primeiro, preciso do meu serviço de auth. Então, auth service, sempre certifique-se que ele está importando aqui. E eu também quero um alert. Então, private alert. Vou colocar aqui meu alert controller. Importou aqui, então tudo certo. Eu vou apagar o ngOinit, a gente não precisa dele aqui. Posso apagar a implementação dele, porque não vamos utilizar, então não tem por que ter ele aqui. E aqui dentro, como vamos fazer então esse nosso login? Vai ser bem simples. O que eu vou fazer aqui é, se o meu login form está válido, eu entro aqui no meu login. E eu também vou passar esse método para assíncrono, né? Para a gente poder criar o nosso alerta muito mais fácil. E no else aqui, então, se ele não está, const alert igual ao await de this.alert.create, que eu vou passar aqui o meu header, que vai ser preencha os campos corretamente. Não vou fazer nenhuma validação monstruosa aqui, nada, a gente já viu como faz esse tipo de validação, pegando os erros e tudo mais. Eu não vou fazer nada disso aqui, vai ser algo bem simples mesmo, é só um alerta para o usuário para ele preencher os campos corretamente, porque ele tem uma indicação visual ali de que está errado, né? Então, await.alert.present. Se estiver errado aqui, se não estiver correto,
não preencheu os campos corretamente, ele vai me dar esse alerta aqui. Eu posso comentar isso aqui de cima, para ficar um pouco mais fácil. Na verdade, eu posso até excluir, a gente não vai mais fazer nenhuma validação aqui. A gente viu que o formulário está funcionando. E aqui dentro o que eu faço? Eu vou chamar this.underline auth.login, que eu vou passar o meu login form.value. E aqui, como você pode ver, ele não deu nenhum erro de tipagem. Porque o meu value ele vem como any, ele vem com qualquer tipo. Como a gente está trabalhando com TypeScript, o legal é manter os tipos corretos. A gente pode então transformar esse valor no tipo correto dele, que eu espero aqui no login, que é um partial de usuário. Como eu posso fazer aqui? Eu posso explicitamente com o as colocar que ele é um partial de usuário. Importei aqui. Então pronto, agora ele está falando que o meu value, que é um n, ele deve ser lido como um partial de usuário. E com isso nós já temos a nossa página de login pronta, nós já testamos o login, funciona, nós testamos o nosso formulário, funciona. Então isso aqui vai funcionar. A gente pode testar mais no final da sessão, por enquanto a gente não vai focar nesse teste de novo. E com isso nós já temos nossa página de login pronta. A gente sabe que o nosso método de autenticação funciona, porque a gente fez um login lá na página de início. A gente sabe que esse nosso formulário funciona, porque a gente já viu aqui pelos consoles log que ele está retornando certo e está validando certo. Então está tudo certo nos dois. Não vou fazer esse teste agora. No final da sessão a gente testa de novo, tudo certinho. Fazendo login, fazendo criação de conta, testando como a aplicação está se comportando. E no final da sessão, também a gente vai fazer o CSS das páginas e aquela pequena refatoração no CSS da aplicação inteira, para vermos o que está sendo sobrescrito pelo nosso CSS que está no nosso arquivo global.